Salve turma, belezinha? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de redes de computadores. Eu sou o professor Samuque e na aula de hoje nós começaremos a estudar a suíte de protocolos TCP/IP, que é o padrão de comunicação da internet. Mais especificamente, nós veremos um pouquinho sobre a camada de aplicação e principalmente aqui, ó, a camada de transporte, tá bom? Em aulas futuras nós veremos um pouquinho sobre endereçamento IPv4, como que funciona, mas que dentro do protocolo IP, mas isso fica para outra aula. Primeiro vamos entender o que é esse TCP/IP. TCP/IP vem de Transmission Control Protocol e Internet Protocol. Basicamente, pessoal, essa suíte de protocolos, ela tem vários padrões, vários protocolos que estabelecem aí padrões para comunicação entre computadores. Os seus protocolos são os padrões da internet, foram criados lá na década de 80 e ela possui 4 camadas. Mas antes de eu falar das camadas, é importante salientar o seguinte: é uma suíte que possui vários tipos de protocolos, porém deu-se o nome de TCP/IP porque são os dois protocolos mais usados, são os dois protocolos principais dessa suíte. Por isso que padronizou-se isso, mas essa suíte de protocolos TCP/IP não possui só o TCP e o IP, tá bom? São só dois protocolos dessa suíte que possuem muito mais, só que são os principais dela, o que acabou dando o nome a essa suíte. Vamos lá, vamos fazer uma comparação aqui com o modelo OSI. Lembrando que o modelo OSI que nós vimos nas aulas anteriores é um modelo conceitual para padronizar a comunicação entre dois computadores numa rede, tá? E a suíte TCP/IP, ela se inspira muito no modelo OSI, nesse modelo conceitual, só que ela é um pouquinho mais simples. Por exemplo, se nós dando uma olhada aqui, na camada de aplicação, ela é composta, na verdade, por 3 camadas do modelo OSI. Então, ao invés da gente ter essas camadas separadas, a camada de aplicação, no caso da suíte TCP/IP, ela engloba essas 3 camadas do modelo OSI. Transporte também é a mesma coisa. A camada de rede é chamada de camada de internet ou também camada de rede. A camada agora do modelo OSI de enlace e a camada física é simplesmente a camada de interface com a rede, também chamada de camada física, tá bom? Então, a suíte TCP/IP ela simplifica um pouco o modelo OSI, tá? Das 7 camadas, agora nós temos 4. Aqui desse lado direito, nós temos aqui uma lista de alguns dos protocolos, os principais protocolos de cada uma das camadas. Então, a gente tem, por exemplo, o protocolo HTTP, que os browsers usam, pela internet, para comunicação, SMTP para e-mail e outros mais, Nós temos aqui o TCP e o UDP da camada de transporte, que nós estudaremos hoje. Na camada de rede, nós temos protocolos que padronizam os endereços, fazem os endereçamentos para comunicação, aqui na camada de rede, IPv4 e IPv6. Nós temos alguns aqui também, como o ARP, o Ethernet, o FTDI, que é já na parte mais baixa da suíte TCP/IP, que é a parte de interface com a rede. Vamos falar um pouquinho agora sobre a camada de aplicação. Ela é muito parecida com aquelas 3 camadas do modelo OSI, porque basicamente essa camada ela faz a comunicação entre os programas e os protocolos de transporte. Da camada abaixo, que está aqui, a camada de aplicação, ela vai se comunicar com a camada de transporte. Mas também dentro dessa camada de aplicação, ela também tem mecanismos para controlar a sessão, para formatação de dados, como é sugerido, proposto no modelo conceitual OSI, tá bom? Mas aqui simplesmente é a camada chamada de aplicação. Ela se comunica com a camada de transporte através de uma porta. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é isso. As portas são numeradas e algumas aplicações padrões usam sempre a mesma porta. É como se você morasse, por exemplo, você e mais 2 pessoas, então vocês moram em 3 pessoas numa casa que tem um dado endereço. Só que para chegar uma carta, por exemplo, algum envelope, alguma encomenda para você, nesse endereço, você tem uma porta que é exclusiva para você. Aí os outros colegas que dividem a casa com você, cada um também tem uma porta que é específica para receber essas encomendas específicas para ele. Então, por mais que você tenha um endereço, você também poderia ter essas portas de acesso a cada elemento dessa casa específico, tá bom? E no caso aqui dessa comunicação, ela usa esse conceito de portas. Eu já vou mostrar esse desenho aqui. O uso de um número de portas permite ao protocolo de transporte, tipicamente o TCP, saber qual é o tipo de conteúdo do pacote de dados. Então, por exemplo,
Se a gente tem alguma aplicação de e-mail, né, que está na camada de aplicação, você tem, por exemplo, um programa que manda e-mail, como o Outlook, ou você está mandando, sei lá, no Gmail e tudo mais, ele vai mandar uma mensagem seguindo o protocolo SMTP, tá, da camada de aplicação, e esse protocolo, por sua vez, ele vai se comunicar com a camada de baixo, a camada de transporte, por exemplo, usando o protocolo TCP/IP, pela porta 25. Então, nesse caso, a gente sabe que o protocolo SMTP, que é usado por e-mails, ele usa a porta 25. No caso, se você tem um browser, por exemplo, um navegador de internet, ele vai se comunicar via protocolo HTTP, por isso que você tem, se você for ver nas páginas da internet, você vai ter algo assim, né? http:// na verdade a barra é o contrário, né? Mas assim, www. Alguma coisa, tal. Então, esse HTTP que está no começo é o protocolo de comunicação quando você acessa uma página de um servidor. Ele, por sua vez, ele vai se comunicar com o TCP ou com a camada de transporte via porta 80. E outro exemplo aqui, se você tem um cliente, né, de FTP, que é aquele protocolo de transmissão de dados, antigamente muito usado para mandar dados, arquivos para o servidor, ele vai se comunicar pelo protocolo FTP e pode usar, por exemplo, a porta 20 ou a porta 21. Essas portas, pessoal, elas são fixas para essas aplicações. Até a porta 1024 a gente tem aplicações numeradas até 1024, a gente tem aplicações específicas que se comunicam através dessas portas com a camada de transporte. Muito bem, eu vou parar o vídeo por aqui. No segundo vídeo a gente começa a estudar um pouquinho a camada de transporte.